Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vamos, então. Vamos para a nossa segunda aula da semana, continuando o contrato de seguro. Agora nós vamos aqui para temas mais presentes ali no Código Civil. O Código Civil não é a tábua de salvação para tudo, tá? Mas ele ajuda bastante para ocorrências mais frequentes, né? Dentro do conflito envolvendo contratos de seguro. Ele ajuda bastante, até a interpretação que se faz em cima dele dá um subsídio aí bem interessante. Até o seguros é um contrato que vale a pena conferir alguns acórdãos nos tribunais aí em geral, porque em geral os trabalhos envolvendo doutrina, interpretação são bem construídos, né? Então a gente aprende bastante, né? Contratos, principalmente obrigações, e até direito do consumidor, lendo essas demandas envolvendo seguros em geral. Eles são bem ricos assim, em detalhes. Fica a sugestão aí para vocês. Mas então, entrando no mundo mais concreto assim, dos seguros, né? Nós temos ali uma divisão mais, vamos dizer assim, mais simples, mais resumida no Código Civil, que divide em seguro de dano, que aí ele se divide em seguro de coisas e seguro de responsabilidade civil. O seguro de coisas é quando algo externo atinge meu patrimônio, né, e eu quero uma cobertura do seguro para essa perda que eu tenho. O seguro de responsabilidade civil é quando eu sou a fonte do dano, né? Quando eu sou o gerador do dano, porque na medida que eu sofro, eu também posso causar, né? E tem também o seguro de pessoas, que se divide, né, que foca, na verdade, em seguro de vida, mas traz junto também a ideia de seguro de acidentes pessoais. Então, a gente vai sistematicamente trabalhando isso. E vamos começar nessa linha aí, pelo seguro de coisas. Pelo seguro de coisas e detalhes que existem sobre eles, os que mais chamam a atenção, que estão ali no Código Civil. Então, as características... Alguém perguntou algo? As características ali principais ali do seguro de coisas. A gente começa, então, não, número 1, por assim dizer, seria o caso do artigo 778 do Código Civil. Traz uma ideia ali interessante e importante, o artigo 778 do Código Civil. E o 778 diz o quê? A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado. A garantia prometida não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento da conclusão do contrato. No momento da conclusão do contrato. O que significa isso? Você não pode segurar um bem por mais do que ele vale. Até porque se a gente segurar um bem por mais do que ele vale, a gente está estimulando o segurado a destruir o bem. O que seria até uma fraude. Ou pelo menos a ser pouco cuidadoso. Onde eu puder, nem vou pôr em garagem, porque tomara que me roubem. Tomara que me roubem o carro. Me furtem o carro. Porque aí o seguro vai me pagar mais do que eu ganharia vendendo ele. Do outro lado também, o Código Civil, no artigo 781,
Ele proíbe a seguradora segurar um bem mais do que ele vale só para poder cobrar um prêmio maior. Esse carro, se ele fosse 70 mil reais, seria um prêmio de 2 mil. Mas se a gente engambelar ali e botar que ele vale 85 mil, aí ele já muda ali nos critérios da seguradora, aí já vai para 4 mil prêmio. Então, eu já ganho um prêmio maior, o corretor ganha também, todo mundo ganha, e não corresponde à realidade do bem, que é 70 mil, não 85. Então, isso não pode acontecer. E isso vai gerar um desfalque sobre o fundo, né, que compõe, né, o valor dos prêmios, né, dos valores dos montantes aplicados pelos segurados. Mas aí também tem o seguinte: teve uma época que a SUSEP permitiu, depois parou, não sei se voltou, que era você poder segurar um carro a 110% da tabela da FIP. A FIP ela traz aí uma ideia de preços médios no Brasil de carro, né? Mas ela se foca muito ali no eixo São Paulo, Rio, né, onde os carros são um pouco mais baratos do que aqui no Rio Grande do Sul. Então, muitas vezes você segura um carro, aí passa ali 6 meses, houve um furto, aí você ganha 100% da FIP, mas aquele valor que você está recebendo não corresponde mais ao valor de um carro no mercado, né? Porque na medida que você tira um carro de uma concessionária, né, você tira um carro ali de uma outra revenda, dependendo da marca, em um ano você perde 20% do valor dele. Então, daqui a pouco você compra um carro lá, 3 meses de uso, ele ainda estaria enquadrado como novo. Mas tirou da concessionária, já caiu 10%. Já caiu 20%, dependendo da marca. Então, a indenização que o sujeito ia receber, ela ficava aquém do que seria realmente o interesse protegido. Então, para para não haver uma perda tão grande para o segurado, se botava um a mais para compensar. Por quê? Porque carro é um bem que se desvaloriza muito no Brasil. A depender do tipo de carro também, isso é pior ainda, né? Aí você pega lá uma marca chinesa, a Geely. A Geely, muitos não dão nada para ela, não dá, mas e peça para ele. A Geely, ela é a maior acionista da Volvo, quer dizer, praticamente comprou a Volvo, né? Mas ainda assim tem uma certa dificuldade de encontrar peças, um certo preconceito, talvez também não tenha a mesma qualidade que outras marcas já mais consolidadas, e aí se perde mais ainda o valor do veículo. Então, o que se ganha às vezes no seguro não compensa essa perda aí. Ok aqui? Bom, um outro item, um outro caso aqui, é o artigo 782 do Código Civil. O artigo 782 do Código Civil, uma outra característica. Mais de um seguro sobre o mesmo interesse contra o mesmo risco. Mais de um seguro sobre o mesmo interesse contra o mesmo risco. O que acontece aqui? Você não pode segurar várias vezes o mesmo bem contra o mesmo risco, porque senão, de novo, a gente vai incentivar o segurado a destruir o bem. Imagina, né? Eu seguro meu carro por roubo com a seguradora A, com a B, com a C. Se eu perder esse carro, eu ganho 3 vezes o valor. Vou dar pulos de alegria se alguém roubar, se alguém furtar. Então, para eu não me tornar descuidado, não haver enriquecimento sem causa, não comprometer a própria ideia do sistema securitário, se eu for fazer isso, eu tenho que avisar a primeira seguradora. Tenho que dizer para ela que eu estou fazendo então um novo seguro
para o mesmo bem contra o mesmo risco. Porque o que vai acontecer é que elas vão dividir depois isso, esse dever de indenização, caso o bem se perca. E eu não vou receber 2 vezes o mesmo valor. O que eu poderia fazer, sem avisar ninguém, é o seguinte, né? Com a seguradora A, eu seguro o carro por furto. Com a seguradora B, eu seguro o carro por roubo. Eu nunca vou ganhar 2 vezes. Sempre vai ser uma ou outra. O único seguro que é permitido você fazer várias vezes, sem ter que avisar ninguém, é o seguro de vida. Ah, por quê? Porque a vida não tem um valor tabelado. Então, você pode fazer um seguro de vida de 1 milhão com a seguradora A, de 500 mil com a B, e assim vai. E se morrer, vai ganhar de todas. Porque justamente não tem como limitar o valor da vida e não se pode dizer que é um enriquecimento sem causa diante da morte. A vida não tem preço, né? De tão importante que ela não tem preço. Estaria acima de tudo. Vida humana, né? Ok aqui? Se alguém quiser fazer um apontamento também ou trazer alguma experiência, fique à vontade, tá? Porque vira e mexe, sempre tem algum caso de seguro, né? A gente sempre tem alguma história de seguro para contar. Uma outra característica é o artigo 779 do Código Civil. Artigo 779 do Código Civil. Que diz o seguinte: o risco, aquilo que a seguradora vai ter que indenizar. Se alguém estiver falando que eu não ouvi, às vezes pode ser problema do meu fone, tá? E se tentar eu não ouvir, pode mandar pelo chat. Pode fazer um seguro de vida para animais? Pode. Pode. É muito comum nesses animais campeões ter seguro de vida. Cavalos, bois. Cavalo principalmente, porque o cavalo é um bicho muito sensível. Quer matar um cavalo, deixa ele apanhando a chuva um dia inteiro. O que um cachorro aguenta, um cavalo às vezes não suporta. E tu tens aí, às vezes, animais aí de 500 mil reais, 1 milhão, uma reprodutora, e pode chegar mais do que isso. Né? Então, claro que eles não vão fazer um seguro tão amplo para qualquer tipo de coisa, né? E se tu falhar em algum cuidado, pode já levar alguma perda também da cobertura. Mas existe, sim. Agora, eu não tinha visto ainda, era talvez ali o que a Maridez queira colocar, não sei se é isso, né? Mas seria também uma certa perda afetiva, né? Porque se você tem daqui a pouco um animalzinho ali, um cachorrinho, vira-lata, tal, ele morreu, o que ele representa em termos patrimoniais? Claro, você vai dizer, ele não tinha preço, né, meu amigo. Bom, mas saindo dessa área assim mais emotiva, né, que a gente sabe que é presente, quanto que ele valeria em termos de valores, né? Porque animal é coisa, né? Ainda é coisa, né? Então talvez não tivesse uma repercussão tão grande, mas o foco de segurar o animal é o que ele vale com o preço no mercado. Essa seria a perspectiva, e isso sim existe, é possível. Tá bem? E aí eu estava falando do 779, o risco compreende todos os prejuízos, inclusive aqueles derivados de atos empregados para evitar o sinistro. Atos empregados para evitar o sinistro. Minorar o dano.
ou salvar a coisa. Atos empregados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. O que isso quer dizer? Às vezes eu tenho que tirar um obstáculo. A casa está incendiando, para eu chegar no foco dela, eu preciso quebrar um muro. Aí eu quebro o muro, chego no foco, evito a perda da casa para o incêndio e havia cobertura para incêndio. Aí a seguradora tem que pagar o muro que eu destruí. Por quê? Porque se não eu não tivesse destruído o muro, o incêndio tinha consumido a casa. Então eu não posso ser desestimulado a agir, a proteger o bem. Senão eu vou cruzar meus braços, botar uma cadeirinha ali e ver a coisa queimar. Não vou nem chamar bombeiro. Então eu não posso desestimular essas atitudes para evitar a perda do bem. Às vezes pode ser que não funcione, ou às vezes funcione. Eu tive um cliente que ele fazia fiscalização de obras, ele tinha uma empresa, então ele tinha vans, e uma dessas, que não era nem van, era a Kombi. A Kombi, assim como outros carros, tipo Brasília, enfim, eles tinham algum problema deles, né, de conservação ou etc. Que às vezes o troço incendiava e pegava fogo mesmo. E um desses carros em que ele levava material, equipamentos, começou a incendiar e os funcionários saíram, pegaram ali os extintores de incêndio e conseguiram agir, né, controlar o fogo. Só que tinha pego fogo no motor e aí, de qualquer forma, ele levou em 3 concessionárias, guinchou e levou ela. E todas elas disseram, perda total. O conserto vai ser mais caro do que o custo do carro. Aí ele levou isso para a seguradora e a seguradora disse, não houve perda total, dá para consertar. Não, mas não dá, eles estão dizendo que não dá, e fora o conserto de um carro desses é um perigo, não tem como. Não, dá para consertar. E aí ele foi atrás da oficina que eles queriam levar para consertar, uma oficina horrível, de fundo de quintal, o valor que eles iam receber para consertar era mínimo, quer dizer, aquilo ali ia virar um carro-bomba super perigoso. E se entrou em juízo para mostrar que a seguradora estava abusando em querer fazer um conserto milagroso que não era possível, e aí acabou ganhando a cobertura. Aí eu disse para ele, tinha que ter deixado queimar tudo. Tu foi ainda tentar evitar um problema maior, um risco, deixar se queimar, porque é o tratamento que ela te dá. Na verdade, tu tentou, mas não conseguiu salvar o carro. Só que ela quer tirar vantagem em cima de ti, né? Bom, uma outra característica aqui, uma outra situação, é o artigo 784 do Código Civil. O 784 do Código Civil diz o seguinte, a ideia dele, né? Não se inclui na garantia o sinistro derivado de vício intrínseco. Não se inclui na garantia o sinistro derivado de vício intrínseco de coisa não declarada pelo segurado. O que significa isso? Eu comprei um carro, o carro só dá problema, o motor é ruim, a concessionária não resolve nada, ele faz barulho, ele para. Vou acionar a seguradora para cobrir isso. Não. Isso não é um problema eventual externo. Ele já veio com esse problema. Isso você vai reclamar com o fabricante, com o vendedor. O seguro não é para isso. Isso já é um problema
existente junto ao bem. Só existe um seguro que eu conheça que cobre o vício intrínseco, porque ele é feito para isso. Esse é o objetivo dele. Quem já fez compras aí, ultimamente, de eletrônicos, principalmente em loja física, Magazine Luiza, Ponto Frio, Americanas, você é muito assediado, né? Mais umas do que outras, para comprar o tal de seguro garantia estendida. Até porque o vendedor que te vende isso também tem uma comissão. Então, você é assediado por conta do seguro garantia estendida. Que eu acho assim, que é meio estranho também a proposta desse seguro. Porque é mais ou menos o seguinte, o sujeito te vende ali uma geladeira e te dá 1 ano de garantia. Aí no segundo ano estraga. Caso padrão de obsolescência programada. O bem se torna obsoleto muito rápido, né? Há um desgaste prematuro de peças. Poderia até pensar, olha, depois de 1 ano, ainda não é o momento para uma geladeira estragar e requerer reposição de peças se ela está sendo bem cuidada. A expectativa é que isto, olhando para um bem desses, né, pela marca e pelo valor gasto, é que isso só ocorra aí pelo menos em 4 ou 5 anos. Talvez lá em 7, 8 ela esteja em fase de aposentadoria, mas deveria durar até lá. Então não faz sentido no segundo ano já ter esse tipo de problema. Bom, aí eu tenho a seguinte opção. Eu vou fechar o pau com o fabricante ou com o vendedor. LG, Brastemp. Vamos brigar e eu vou mostrar que essas peças aí têm um desgaste prematuro ilícito. Hoje em dia, cada vez mais, os bens são fabricados de forma descartável, né? Mas tem uma expectativa gerada, né? Do contrário, teria que se vender por muito mais barato. E aí eles vêm dizer, não, o funcionamento dele é ecológico, ele consome menos energia, assim, mas se ele funciona, se o tempo de funcionamento dele é um curto espaço de tempo, evidentemente que todo ele vai fora e eu vou ter que comprar outro. Isso aqui é um descarte que agride o meio ambiente. E agride o meio ambiente ter que fazer um outro novo para repor. Então, tem que cuidar com esse papo furado. Então, eu posso brigar lá com a Brastemp ou não. Eu posso optar por uma via em que eu vou pagar para isso, para não me incomodar. Ele vai dizer, tu não quer uma garantia estendida, se der problema no segundo ano, quando não tem mais garantia, ela cobre as peças, os serviços e tal. Tá, para não me incomodar, põe essa coisa aí. Quanto é que sai? 70. Põe mais 100, põe mais 50. Põe aí, pedala, tá? Põe no parcelamento, etc. Então, é o seguro, não quero me incomodar. Basicamente é isso. Porque, do ponto de vista, ele é imoral, né? Porque tu está pagando para te livrar de um prejuízo que já vem com o bem, né? Que já vem junto dele. Isso quando não te embutem sem te avisar, né? Tu faz um parcelamento ali, tu nem nota que está sendo parcelado o seguro também. Né? Nem observa ali direito que ele foi lançado. E aí é pior ainda, tu nem sabe que tem seguro. Quando der o problema, tu nem vai atrás. Ok? Artigo 786. Artigo 786. Subrogação do segurador. Subrogação do segurador
nos limites da indenização paga. Subrogação do segurador nos limites da indenização paga contra o responsável do sinistro, pelo sinistro. Subrogação do segurador. Artigo 786 do Código Civil. A legislação, então, garantiu ao segurador o quê? Se você pagar uma indenização a alguém que teve seu patrimônio atingido e ele era um segurado, esse valor que você pagou para o segurado, você pode buscar em ação regressiva contra o causador do dano. O cara lá bateu de carro no veículo do meu segurado. Provocou um prejuízo, eu fui lá, paguei o conserto, porque ele não quis processar o cara, resolveu acionar o seguro. Paguei o prejuízo dele e ele faz uma cessão de poderes para mim, de forma que eu vou cobrar o que eu paguei do cara que bateu nele. É um direito que eu tenho. Isso a seguradora vai conseguir fazer poucas vezes, mas quando dá para fazer, ela faz. Ocorre que o 786, no parágrafo 1º, diz o seguinte: essa ação regressiva não cabe se o responsável pelo dano for cônjuge, ascendente ou descendente do segurado. Cônjuge, ascendente ou descendente do segurado. Claro, né? Eu faço um seguro de proteção do meu carro e aí empresto para o meu filho, ele vai lá e detona o carro. Aí a seguradora cobra o conserto e vai cobrar do meu filho. Pô, aí não tem graça o seguro. Então, se quem causou o dano é ascendente, descendente ou cônjuge, não tem ação regressiva da seguradora. Salvo se agir com dolo. Eu queria destruir o carro, não foi nem culpa. Eu queria destruir o carro. Aí é diferente. E ainda aqui, citando o artigo 800 do Código Civil, não há essa subrogação. Não existe a subrogação. Se for seguro de vida. Se for seguro de vida. Quer dizer, eu não posso cobrar de quem matou o meu segurado a indenização que eu tenho que pagar pela morte dele. Artigo 800 do Código Civil. Não posso cobrar do matador do meu segurado, se for seguro de vida. Ok até aqui? Bom, aí a gente sai do seguro de dano exclusivamente, quando algo externo atinge meu patrimônio, e para isso eu tenho seguro. E entramos no seguro de responsabilidade civil. Quando o agente do dano sou eu. Quando eu sou o causador do dano. Aí o que acontece? Como eu sou capaz de gerar danos, e eu posso ser demandado por esses danos, eu não quero ter que desembolsar dinheiro para isso. Eu não quero ter que desembolsar dinheiro para isso. E aí eu quero ter um seguro que pague a vítima, né, até um certo ponto, dos prejuízos que eu gerei. Me lembrou isso o caso, eu tenho um amigo nos Estados Unidos, ele ganha bem até, só que ele tem uma visão assim menos consumista.
Nós vemos a classe mais alta americana, em vários pontos lá, eles têm uma visão bem diferente, assim, não são chegados em marcas e tal. Procuram um outro tipo, uma vida um pouco diferente. E ele tem um carro velho lá, de uns 15 anos, eu acho, ou mais, batido ainda até hoje. Na última vez que eu fui lá, eu disse, tá batido aqui do lado, até hoje tá batido, nunca levou para o conserto. E ele diz, eu não faço seguro de danos para ele. Se esse carro for destruído, se ele for muito batido, azar. Sai muito caro um seguro para ele e ele não vale nada praticamente. Então, se algo tiver que destruir ele, eu demando lá quem destruiu, corro esse risco, aí minha perda é pequena. Por outro lado, isso não exime o fato de eu poder gerar danos. Daqui a pouco uma atitude simples, né? Antigamente a gente falava que era perigoso atender celular ao volante, né? Isso aí dá multa. Aí veio para alguns carros, né? Veio o Bluetooth, ali, onde você faz a ligação com o celular e consegue dirigir falando. Diminui, né, esse problema, porque antes era só uma mão no volante, né? Aí agora as duas podem ir, você continua falando. Mas tem um outro problema. As pessoas no trânsito já não é nem o celular no ouvido, é acessar a rede social. Aí você está dirigindo olhando o WhatsApp, olhando o Instagram, olhando o Facebook. Aí é pior ainda do que dirigir com uma mão, porque você liquida com a sua visão. Está olhando aqui para baixo. Uma dessas, mesmo indo devagarinho, você está passando ali numa faixa de pedestre e bate em alguém. E atropela, a pessoa cai e se quebra feio. É uma coisa ali trivial, tal, rápida, né? O acidente ele ocorre numa fração de segundos. E ele diz, eu posso gerar um dano a alguém. E aí vai sair caro para mim. Então, eu tenho um seguro para o carro só de responsabilidade civil. E não para danos. Uma opção minha. Mas posso ter para os dois. Para aquilo que eu sou capaz de fazer e para aquilo que são capazes de fazer com o meu patrimônio. E a responsabilidade civil é para proteger terceiros da ação do segurado. E aqui nós temos uma série também de características interessantes que também se aplicam ao seguro de danos, seguro de vida. Não é preciso setorizar elas, embora o legislador aqui tenha distribuído mais, né, dentro dessa ótica de divisão, mas são partilháveis. E é nesse setor aqui, responsabilidade civil, que a gente vê que o legislador acabou sendo mais rude, muito rude com o segurado. E aí a gente vê que aqui é resultado de lobby de seguradora. Fizeram pressão em cima do legislador e a gente vê aqui vários dispositivos do tudo ou nada. Se o segurado não agir assim, perde a cobertura. Se não fizer aquilo lá, perde a cobertura. E olhando esses exageros normativos, a jurisprudência compareceu e disse, vamos amenizar isso. Começaram a interpretar esses dispositivos e criar conjunturas mais equilibradas, né, dentro desse contexto do convívio do contrato de seguro. Amenizaram essa parte muito rude da norma, com o segurado principalmente, que muitas vezes é também um consumidor, né, na grande parte das vezes. E o primeiro destaque aqui, na responsabilidade civil, vem com a seguinte característica. Artigo 787, parágrafo 1º. Dever de comunicar o fato ao segurador de imediato. Dever de comunicar o fato ao segurador de imediato. Aí a pergunta é:
E se eu não comunicar de imediato? Aí a ideia da norma é, se você não comunicou de imediato, você perde a cobertura. Nossa, mas que cruel isso. Então vamos pensar o seguinte. Qual é o objetivo da norma? Por que comunicar o segurador de imediato? Marilês pergunta, em caso de roubo de carro, podemos processar o Estado? Olha, essa pergunta aí é muito interessante e daria pano aí para a gente conversar durante horas, né? O que acontece? Sob a ótica da responsabilidade civil da administração pública, eu vou falar bem rapidinho, presume-se, existe uma culpa presumida, tá? Uma responsabilidade objetiva que está presente lá na Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, né, que diz em atos comissivos, né, do Estado, independe a presença de culpa, né? Então responde objetivamente. Porque há o risco, né, da atividade estatal, né? Você ser colidido por uma viatura da Polícia Militar numa perseguição de bandidos, tu estava no lugar errado, na hora errada, e tu foi atropelado, a sociedade tem que pagar por isso, né? Independentemente da culpa do agente causador. Mas quando se trata de roubo, a gente está falando mais de uma omissão, né? Por isso que tu foi roubado, né? Porque o Estado não está presente com a polícia, né? Mas daí alguém pode pensar o seguinte, mas o Estado tem que estar em todos os lugares. A segurança é um direito fundamental, mas existe uma cláusula de segurança total para as pessoas, elas não podem ser roubadas, não podem sofrer lesões nenhuma, não podem ser violentadas, etc. Existe uma incolumidade, uma garantia nesse sentido. O Estado seria viável se assim fosse possível. Então, aí vem, né, até a própria ideia da interpretação do direito administrativo francês, que muito serve para construir o próprio direito administrativo aqui no Brasil, que eles falam assim, faute do serviço, falha do serviço. Então, quer dizer, num caso de omissão do Estado, se era exigível que ele estivesse ali e não estava, ele poderia ser responsável. É exigível que o Estado estivesse em cada esquina para evitar o roubo do seu carro? Talvez não. Mas é exigível, por exemplo, a falta da placa, né? Vem uma curva acentuada na estrada, tinha que ter uma placa avisando. Ali tinha que ter essa placa. Se a placa não existe, a pessoa se acidenta, é uma omissão do Estado, mas você poderia responsabilizar ele. Já o problema de segurança pública, o Estado não pode estar com policial em todos os lugares, e aí não haveria uma responsabilidade em concreto de ter numa esquina um agente de segurança, e aí o roubo fica dentro de um contexto de um cenário não controlável. Seria mais ou menos aí essa ideia. Claro que dependendo da peculiaridade, né, envolvendo essas coisas, talvez dê para construir algo maior, mais bem caracterizado, mas em princípio não. Por isso que a gente faz seguro, né? Por isso que existe o seguro. E aqui eu estou falando, então, de comunicar o fato de imediato ao segurador, porque isto poderia garantir ele minimizar consequências. Se eu soubesse do sinistro já na hora ali, eu poderia ter agido até para evitar a expansão desse sinistro. Então, o caso é o seguinte, ele teria que provar em juízo que, sabendo na hora do sinistro, ele poderia ter agido e evitar consequências maiores ainda em termos de propagação do sinistro. Se ele não tem como provar isso em juízo, o fato de eu não ter comunicado de imediato não vai levar à perda da cobertura. Então, essa é a amenização que a jurisprudência faz. A menos que tu prove que fazia sentido essa comunicação, tu não pode negar a cobertura. Ok, aqui. Uma outra situação. 787 de novo.
787, parágrafo 2º do Código Civil. Proibição de reconhecimento de responsabilidade pelo segurado, ou confissão, ou transação, ou indenização direta à vítima. Qualquer uma dessas coisas que o segurado faça sem anuência do segurador, a primeira coisa que ele vai dizer é: perdes tudo. Perdeu. Mas como assim perdi? Não vou fazer a cobertura. Espera aí, vamos ler isso aqui de novo. Se existir fraude, até concordo. A gente vive no Brasil e as pessoas, por dolo ou não se dão conta, às vezes, de problemas que acabam gerando. Mas, digamos, está ali o nosso segurado com uma Range Rover 2021, carro bem caro. E aí vem um sujeito com um carro bem mais simples e bate nele e provoca um dano. Aí o cara diz: pois é, eu não tenho dinheiro para pagar esse conserto, nem o meu, né? Quem sabe tu assume e eu te pago então a franquia, que já vai ser pesado, mas eu pago a franquia. Tá bem, vou botar assim: eu assumo, eu sou o culpado. E aí tu me paga ali a franquia e tal, aí tu vai ganhar o conserto para o teu carro e eu vou ganhar o conserto para o meu carro. Isso é fraude. O seguro não é feito para isso. Inclusive, tem o funcionário da seguradora que vai analisar. Mas que estranho, ele é o culpado e ele foi batido atrás. Daqui a pouco ela levanta dados. O cara não é o culpado. Ou às vezes pode ser que o sujeito já saia dizendo: não, eu sou o culpado, eu errei, né, naquele ímpeto ali, né, ficou apavorado e tal. E na verdade não era. Eu passei no sinal vermelho. Não, na verdade passou no amarelo. Só que o acidente aconteceu porque o outro vinha a 80 por hora, vinha a 120 por hora na cidade. Então ele era o culpado. Mas ali eu olhei aquele desastre e já saí dizendo: eu assumo, tenho seguro. Então a seguradora, ela quer ter o quê? Ela quer ter o direito de liquidar esse sinistro, de analisar esse sinistro, para ver quem realmente foi o culpado, se foi o segurado dela ou se foi o outro. Se foi o outro, ela só vai pagar o conserto do segurado e ainda vai entrar com uma regressiva contra o causador do dano. E aí ela está dizendo: se tu fizer qualquer uma dessas coisas sem a minha anuência, eu não vou te pagar a indenização. Se fizer com a anuência dela, ok. O que a jurisprudência ameniza aqui? Ameniza o fato de que essa confissão, enfim, etc., não tenha eficácia perante a seguradora, permitindo que ela possa provar o contrário. Se ela não conseguir provar o contrário, que o segurado não é o culpado, então não há problema, né? Vale ali a confissão dele, ok, e ela tem que pagar a indenização nos limites da apólice acertada com o segurado. Então, de novo, Professor, pode perguntar. E o segurado tem seguro e ele não tinha culpa, mas o outro, o culpado, não quis pagar. O segurado pode fazer o conserto com a sua concessionária e depois entrar na justiça? Como é que funciona? Tu pode acionar o teu seguro Isso. e aí ela vai te indicar a oficina em que tu vai fazer. Ou tu pode pagar por tua conta e processar o cara que te bateu. E aí tu não aciona o seguro. É uma opção. Agora, se Mas qual é o tu... certo a se fazer? Hã? Tipo, qual é o certo a se fazer? É tu pagar a franquia para a seguradora cobrir e depois entrar na justiça contra a pessoa? Ou não Depende, né? acionar o seguro? Tudo depende, né? Porque daqui a pouco o teu carro foi muito estragado
E tu não vai ficar andando com ele aí sem conserto até tu condenar o sujeito na ação ali que tu propôs contra ele, né? Então, tu vai querer consertar antes, né? Se tu pretende consertar antes por tua conta, tu tem que fazer 3 orçamentos, né? E tem que levá-lo lá ao juízo e dizer, olha, foi tanto, o mais barato é esse. Só que aí teu foco está só sobre ele. Isso vai te dar mais trabalho, vai te demandar mais tempo, vai ter que botar advogado, etc. O seguro, ele muitas vezes ele serve para quê? Como uma comodidade, para tu não ter que passar por isso, né? Aí tu aciona o teu seguro, né? Eles cobrem, se tiver uma franquia que tu tem que pagar, aí bom, aí tu paga até essa margem de franquia, né? E o restante a seguradora assume. E aí depois tu entra na justiça para cobrar de quem te bateu o valor da franquia. A franquia é o valor até o qual a seguradora não vai se apresentar para pagar. Ela se apresenta para pagar o restante. Então, aquilo que tu pagou a título de franquia, tu pode cobrar do causador do dano. É o caminho mais rápido, assim, onde tu vai buscar menos coisa na justiça, né, do que se tu tivesse que buscar o valor inteiro. Não sei se era essa a dúvida. Já me aconteceu, e a pessoa que me bateu queria que cada um pagasse o seu, porque ela não tinha razão. E aí ela falou que não tinha seguro, só que o seguro dela, o carro dela era bem mais caro que o meu, mas ela me cortou. E ela não tinha, e ela tinha um seguro até melhor do que o meu. Quando eu fui para consertar o meu com seguro, aí depois de uma semana ela resolveu fazer o conserto. Mas eu tinha dúvidas, mas eu ia fazer com o meu seguro e pagar a franquia e depois entrar na justiça. Eu ia fazer isso. O melhor seria que a seguradora dele te pagasse o teu prejuízo, porque aí tu não teria que pagar franquia nenhuma, né? E não teria menos pontos lá por uso do seguro, né? Porque se tu usa o seguro, depois tu não ganha determinado desconto na renovação, né? Então, seria melhor que a seguradora dele tivesse te pagado, né? Mas para isso aí acontecer diante do que ele falou, só se tu ingressasse em juízo contra ele, né? Ou tu chamar o teu seguro, pagar a tua franquia e depois processar ele igual, né? Mas por um valor menor, né? Seria nessa linha aí. E até, inclusive, dizer Tá para a bem, tua obrigada. seguradora, quem me provocou o dano foi ele. E aí ela vai entrar contra ele para cobrar aquilo que ela assumiu. Então, no fim, ele vai ter seu prejuízo igual, né? Seria a melhor situação. Ok aqui? Sim, ok, obrigada. Nada. Uma outra questão que nós temos aqui é o artigo 787, parágrafo 3º do Código Civil. Denunciação à lide. Denunciação à lide. O artigo 787, parágrafo 3º, né, de novo, vem com aquela ideia, se não fizer, perdeu. Então, se tu é demandado pela vítima do acidente que tu causou, tu teria que promover a denunciação à lide da seguradora. Eu acredito que vocês já tenham visto intervenção de terceiros no processo civil. Se eu faço uma denunciação à lide, eu tenho o seguinte cenário, eu vou ter uma sentença dúplice. O segurado sendo condenado perante a vítima, fazendo um título executivo para a vítima, e a seguradora sendo condenada perante o segurado via denunciação à lide, fazendo um título executivo a favor do segurado. Então, o que o segurado paga para a vítima, a seguradora tem que ressarcir ele, dentro dos limites da pólice. Então, você já ganhou tempo, porque, do contrário, você responderia uma demanda ali da vítima, esperaria acabar a ação, pagar o valor, e aí você vai entrar com uma ação autônoma contra a seguradora, caso ela resista em te pagar. Então, essa denunciação ali, estrategicamente, ela te faz ganhar tempo e evita a prescrição, porque a prescrição começa a contar em 1 ano a partir do momento em que tu é citado para a ação da vítima. Então, pode ser que em 1 ano não tenha acabado o processo. Então, o melhor mesmo é denunciar a lide, mas, eu não quero. Não quero porque eu não quero denunciar. Tudo bem,
o novo CPC. Artigo 125, inciso 2, acabou com essa celeuma. E ele diz o quê? A denunciação ali de seguradora é facultativa. Se não fizer, ela não perde a cobertura securitária. Pode até perder depois por prescrição, mas não por não observar uma regra processual, que seria a denunciação ali. Outra característica. Artigo 787, parágrafo 4º. Falência do segurador. Falência do segurador. Eu gerei um dano, a vítima entrou com ação contra mim, e eu digo, minha seguradora faliu. E a vítima disse para mim o seguinte, e o que eu tenho a ver com isso? Continua devendo. Então, a falência do segurador não afasta meu dever de reparar o dano com a vítima. É uma coisa óbvia, né? O problema é meu, eu que me entenda ali com o que sobrar da seguradora. A seguradora não tem nenhuma garantia? Garantia de que seria? De banco, alguma coisa, para ela cumprir com as obrigações dela, não? Não necessariamente. Aliás, a falência de uma seguradora pode derrubar muito banco, que dela é acionista, ou, enfim, sócio, alguma coisa assim. Quebrar uma seguradora é um problema bem sério, porque muita gente cai. Antes, ele só a denunciação da lide. Quando que acontece a denunciação? Tipo, que é chamar outra pessoa para... Denunciação é quando tu tem alguém que garante um direito, né? Como é o caso da seguradora, né? E aí, no caso, tu é acionado pela vítima de um acidente que tu gera, e aí tu pode aumentar essa relação processual promovendo uma denunciação à lide. Mas essa relação de denunciação à lide, que seria uma segunda ação junto da primeira, ela funciona entre segurador e seguradora. Não tem nada a ver com a vítima. A vítima está mirando o segurado só. E é só dele que ela vai cobrar. E eu quero me resgatar com a seguradora e já, para não perder o embalo, eu denuncio ela à lide. E ela já sai condenada. Não sei, entendeste a ideia? Eu só não entendi, professora, se a seguradora paga parte dessa indenização. Por que eu vou dar ciência para ela? Não, mas eu estou levando aqui em conta o fato de ela não ter pago nada. Eu estou levando aqui em conta o fato da vítima ter me acionado. Isso. Né, e eu não paguei nada ainda. E a vítima me acionou judicialmente. E eu estou ali me defendendo, dizendo que eu não sou culpado. E aí eu já aproveitei e denunciei a seguradora, porque vai que eu seja. Vai que o resultado dessa ação seja eu ser culpado e ter que pagar a vítima. Então, peraí, deixa eu já acionar a seguradora, porque se eu tiver que pagar a vítima, ela já está condenada perante mim, confirmando que ela tem esse dever de cobrir. Sim, aí nesse caso a seguradora pagaria integral ou uma parte? Paga o limite da pólice, para mim, né? Ok. Porque daqui a pouco a vítima vai lá me cobrar 100 mil. 50 mil de danos morais, 50 mil de danos materiais. E a minha pólice para terceiros cobre 40 mil. O que a seguradora vai ser condenada a pagar? 40 mil de danos materiais. O resto é comigo. Ok, entendi. Obrigada. Entendido? Certo. Tinha uma época até que as seguradoras forneciam advogado para os segurados que eram acionados em juízo. A SUSEP cortou isso, não pode mais. O segurado tem que achar um advogado dele. Tem uma outra figura aqui, que não está na lei,
mas é uma estrutura interessante, que é dos efeitos do contrato de seguro perante terceiros. Efeitos do contrato de seguro perante terceiros. Quando vocês viram ali contratos, parte geral lá no Direito Civil 4, vocês viram princípios variados, né? E um deles era da relatividade contratual. Quer dizer, já respondo o Gabriel ali. O contrato vale entre os contratantes. Por alguma exceção, tem alguns efeitos externos, né? Mas contrato é o contratante A, contratante B. Segurado, segurador. Esse é o contrato de seguro. Bom, mas aí tem o seguinte. Suponha que eu sou a vítima, né? Meu carro foi batido e eu olho para o cara que me bateu e já presumo, não vai ter condições de pagar isso aqui. Por outros elementos, né? Vou entrar com um processo, vou ficar aqui naufragando, no final vou ter um título executivo impagável. De que adianta eu processar ele? Mas eu acabo descobrindo que ele tem uma seguradora. E essa seguradora cobre responsabilidade civil do segurado. Então, eu vou acionar a seguradora. Por quê? Porque ela foi contratada para isso. O seguro não foi contratado só para beneficiar o segurado pelos danos dele. Foi contratado também para proteger os terceiros atingidos por esse segurado. Essa é a função social desse contrato. Então, eu vou acionar a seguradora dele. E o pessoal fazia isso. O fulano me bateu, nem vou perder tempo com o fulano, vou dar-lhe pau na seguradora dele para pedir direto lá. Se for o caso, né, provar a culpa dele, etc. Mas é ela que está na linha de tiro. E ela que tem patrimônio para pagar. E isso estava dando certo, eu tocava a ficha. Rompia essa relatividade contratual quando tu botava um terceiro para cobrar da seguradora, de fora do contrato. Mas aí as seguradoras começaram a chiar, né? E foram chiar lá no STJ e dizer, não, isso aqui é um absurdo. Os caras vêm e já ajuizam direto contra mim. Isso afeta a ampla defesa, porque eu não consigo fazer toda a defesa do segurado, ele não está aqui. Né? Quem diz que ele que é o culpado, vai que é o outro. Assim não dá. E faz a pressão daqui, pressão dali, aí o STJ deu à luz 2 súmulas sobre isso. A primeira súmula é a súmula 529, de maio de 2015. Ele diz o seguinte: não cabe acionar direta e exclusivamente a seguradora do causador do dano. Não cabe acionar direta e exclusivamente a seguradora. Aí o que eu faço? Aciona a seguradora do cara e mais os segurados. Se tu quer que ela esteja ali presente. Chama os dois. Súmula 537 da STJ. Na medida em que a seguradora aceita a denunciação ou começa a fazer a defesa do segurado, ela será condenada solidariamente com ele, perante a vítima do dano. Então, assim, não dá para disparar mais direto contra a seguradora e só ela, tem que botar o segurado junto. Mas é bom botar ela porque garante, né? Vai que o segurado depois não tenha patrimônio. Então, ela já está ali para responder um título executivo perante a vítima, e não numa denunciação ali de que só afeta o segurado. Põe ela na linha do título executivo judicial. Como descobrir qual a seguradora? Às vezes até, talvez entrando em contato, né, com a SUSEP, ou se você tem
um corretor de seguros e tal, pergunta para ele, que eu acho que pelo Renavan e placa, eles têm como descobrir se ela não tem seguro, se o carro não está segurado. Não sei se lá no registro do Detran não aparece isso também, se o carro está segurado por alguma seguradora. O Gabriel pergunta, quando a seguradora fica protelando para realizar o prêmio para o segurado, é correto ajuizar uma ação contra ela? Sim, até porque o prazo é curto. Um dos piores prazos prescricionais é prazo de seguro. Regra geral, 1 ano. Então, o que acontece é o seguinte, ela tem que te dar a negativa, né? Tu faz o pedido e ela tem que te dar a negativa. Se ela não te dá, enquanto ela não te dá a negativa, a prescrição não está ocorrendo. Mas na medida em que tu fez um pedido e passa 2, 3 meses e ela nada, eu entendo isso como uma resistência. Às vezes até menos. Pô, te dei 30 dias aí para ver o negócio e tal, e nada de resposta ainda. Até porque eu acho que elas têm 30 dias para resolver se vão pagar ou não. Toca-lhe pau, né? Vai para a justiça e cobra dela, porque isso é uma negativa. Se ela não estava a fim de negar, na medida em que estacionar ela vai lá e paga. Okay. Mas até então o comportamento dela era de alguém que estava negando por algum motivo. Um outro ponto aqui, um outro ponto tenso, ponto de tensão. Nada. Ponto de tensão. Declarações falsas ou inexatas pelo segurado. Declarações falsas ou inexatas pelo segurado que possam influir na aceitação ou no valor do prêmio. Declarações falsas ou inexatas do segurado que possam influir na aceitação ou no valor do prêmio. Artigo 766, Código Civil. O artigo 765 do Código Civil diz que as partes devem agir com boa-fé recíproca. Ou seja, tem que ter simetria de informações. Nem a seguradora, nem o segurado pode ficar escondendo aquilo que sabe. Informar é dividir o que sabe. Mas nem sempre é assim. E aí a primeira ideia é: informação falsa ou inexata. Perdeu o seguro? Alguém quer dar exemplo de informação falsa ou inexata que influenciaria o prêmio ou até o contrato? Uma mentira, mentirinha ou mentirona que poderia afastar o contrato de seguro ou trazer um outro valor para o prêmio? Alguém já viu algo assim ou quer arriscar? Que mentira que eu posso falar para a seguradora? Eu acho que se disser que o condutor não é o que estava estabelecido no contrato. Acho que isso já é uma mentira. Esse caso aí é clássico. É clássico e tem cara de Brasil, né? Não digo assim que outros países são melhores do que nós, mas tem uma sacanagem assim, meio particulares assim, de Brasil. Né? E às vezes por dólar, às vezes nem tanto. Você diz, o condutor exclusivo é um senhor de 60 anos de idade. Não, o prêmio é tanto. Aí já começou o problema. O sinistro se deu com um jovem de 18 anos na direção. O prêmio seria dobrado. Bom, vamos ver. Se eu botei que o condutor exclusivo é um senhor de 60 anos, não significa que você não possa emprestar o carro para alguém sem CNH, mesmo um jovem de 18 anos. Pode emprestar. A questão não é uma andada dele, esporádica. A questão é o sujeito está toda hora usando esse carro. De noite, para ir para a balada. Usa 5 vezes por semana para ir para o trabalho, para o estágio, para a faculdade.
expõe mais e está numa faixa de risco diferente, anda mais afoito, mais rápido, né? O senhorzinho ali de 60 anos, teoricamente mais tranquilo, mais calmo. E aí, quando você troca a ideia de que quem dirige mais é o jovem de 18 anos, a informação não foi verdadeira. E aí você liquida o sinistro e descobre que o carro praticamente nem era dirigido pelo cara de 60 anos de idade. E com isso aí eles conseguiram um abatimento de R$ 1.000, R$ 1.500 no prêmio. É uma malandragem que pode custar caro, a começar pela perda da cobertura. Também pode-se chegar ao problema de a seguradora nem aceitar aquela cobertura. Daqui a pouco o sujeito põe ali no formulário, não, o carro fica numa garagem em casa. Por um problema lá, um certo dia deixou na frente de casa, foi o tempo de alguém roubar, furtar aqui em Porto Alegre, não pode parar com o carro na rua. É uma coisa horrível. A gente chegou a um tempo em que você para com o carro na rua, pode ser calçado. A vida ficou muito violenta, né? Então, você imagina, diz que você tem garagem em casa, numa casa, e quando vai lá o funcionário da seguradora, diz, olha, garagem, não tem nem garagem em casa, nem nada próximo, nem garagem paga. Esse carro passava as noites na rua. Um carro que passa as noites na rua em Porto Alegre não é o se ele vai ser roubado, é quando. É questão de tempo. Ele vai ser roubado, vai ser furtado, etc. Altíssimo risco. Começaria que a seguradora nem ia topar. Não vou segurar isso aí, não é uma eventualidade de sinistro, é uma realidade de sinistro, nem quer. Já corre um risco de perda da cobertura. Mas aí, o artigo 766, no parágrafo único, 766 no parágrafo único diz o seguinte: se não houver má-fé, pode ser cobrada a diferença no prêmio. Que estranho, né? Começa falando, tem declaração falsa ou inexata. Mas é o seguinte, não houve má-fé. Então, quer dizer, a própria informação pode ser passada de uma forma menos observadora, né? A parte acha que aquilo ali não tenha tanta referência, né? Mas poderia levar a um aumento de prêmio. Então, ok, se não houve má-fé, paga o seguro, paga a cobertura e desconta o acréscimo que ocorreria no prêmio nesse caso. E aí está resolvido. Tinha um seguro uma vez que eu vi que eles faziam assim por percentuais, né? Botavam vários detalhezinhos. Guarda o carro em casa, em garagem, aí na realidade não guarda. Abatimento de 50% da cobertura, abatimento de 10, 20, 30. Então, tu dava uns abatimentos suficiente para o sujeito não querer entrar em juízo para brigar e, ao mesmo tempo, ganhava a cobertura. Então, você não vivia nos extremos do tudo ou nada. Não falou isso, eu vou tirar tudo. Bom, aí o cara vem com tudo e a tendência talvez seja que ele ganhe tudo. Se começa a utilizar o veículo para dirigir ao trabalho, pergunta o Gustavo, e lá preciso deixar na rua, preciso imediatamente comunicar à seguradora? Se no teu formulário de seguro tu colocou que tu deixa o carro em garagem no trabalho, e esse cenário mudou, porque agora ele só fica na rua, e ele for furtado na rua, for roubado na rua, onde tu deixa próximo do teu trabalho, é perigoso. É melhor comunicar a ela até para ver se ela vai continuar com o contrato ou vai cobrar uma diferença de prêmio. E se para ela isso for indiferente, pega o e-mail e beleza. Pega a resposta, nada mudou, ótimo. Mas pergunta assim. Ou
sangue frio e vai para uma disputa judicial, mas não valendo tudo, né? Não te apavora com o resultado. Aí depende de cada um. Existe na lei 9.656, 98, Lei de Planos de Saúde, Planos e Seguros de Saúde. Um artigo 11 que diz o seguinte: lesão pré-existente, né, joga o sujeito para carência. Eu tenho uma cardiopatia. Tá, fiz o seguro hoje. Amanhã eu preciso de tratamentos para minha cardiopatia. Não, eu já tinha ela pré-existente, então aqui no contrato tem uma carência de 2 anos. Tu vais pagar 2 anos e não vai ter tratamento para essa cardiopatia, porque ela era pré-existente e tu já sabia que ela existia. Da mesma forma, se eu mentir, né? Eu sabia que eu tinha, estou dizendo que não tem. Na medida em que o médico vai olhar um sujeito, já olha, pô, mas é que o cara tem um stent. Está ali na ressonância, o cara tem um stent. Como é que o cara tinha um stent coronário? Então não é surpresa, ele já vinha tratando disso há tempos, né? Então não vou cobrir o tratamento dele, pelo menos durante 2 anos. Agora, não será pré-existente, e aí não há falsidade nenhuma, quando o sujeito não sabe que tem a doença. E uma dessas situações é câncer. Câncer tumor metastático, câncer maligno. Vários deles são geridos durante anos, assim. 2, 3, 4, 5 anos. E aí, quando começa a doer, quando começa a dar reações no corpo, é porque o troço tomou potência, né? E aí já entra numa zona de risco. A gente poderia, talvez, descobrir algumas coisas se no Brasil a saúde tivesse uma ideia mais preventiva, mas nem no particular, nem no público é muito assim, depende mais de cada um. Então, você não sabia que tinha câncer e o câncer estava ali, como uma bomba relógio. Aí a bomba relógio explode ali no 6º mês de um contrato de seguro de saúde. Aí eles vão dizer, não, era pré-existente. Não, não é porque eu não sabia. Então, aquilo que eu não tinha noção não é doença pré-existente e o tratamento começa de imediato. O que eu sabia que eu tinha passa pela carência. Ok? O professor, Pode agora eu perguntar. lembrei de uma situação. Agora eu lembrei de uma situação de seguro, né? Eu trabalhei numa empresa onde um dos benefícios que a empresa oferecia era o seguro de vida para o funcionário. E no momento que a gente tinha que preencher a policy, ou enfim, o contrato ali, veio um exemplo de como a gente tinha que preencher. Né? O que a gente tinha que preencher, o que era o que a gente tinha que preencher, o que era seguradora, enfim. Veio um exemplo, um modelo de exemplo para a gente preencher. E chegou na hora ali das doenças, já estava pré-estabelecido o que tu tinha que marcar. Tipo, né? Já estava com o X e tal. E eu tenho diabetes. E no que veio, não estava marcado diabetes. E eu marquei o meu, né? E enviei. E foi todos enviados. Um mês depois voltou o meu, dizendo que o meu não tinha sido feito ainda, porque tinha dado um erro no meu formulário, que eu tinha que refazer. Me deram de novo o mesmo formulário, igual para eu refazer. Refiz e marquei de novo diabetes. E foi. Outro mês voltou de novo, dizendo, não pode ser assim, tu tem que preencher exatamente como veio o exemplo. Isso é a tua empresa. A orientação da empresa, isso. Por Teu orientação da empregador. empresa. Isso, E eu tinha que preencher exatamente como estava ali. Tipo, marcar os X exatamente nos que, né, os que eles tinham pré-estabelecidos, enfim. Foi assim. O que ia acontecer? Daqui a pouco a seguradora ia dizer, não vou pagar dela porque ela tinha diabetes. Não, tem que provar que tu já sabia disso, né? Mas supondo que ela provasse.
Isso te daria direito de cobrar do teu empregador. Pega esses e-mails aí e ia passar de trator em cima deles. Quer dizer, agora tu vai pagar a indenização do seguro de vida ou acidente pessoal por conta do diabetes. E se tu não pagar, eu ainda vou lá no Ministério Público te denunciar por fraude, indução a fraude. Aí a gente faz a lista. Então, quer dizer, os caras não têm noção, né? Então, fazer esse tipo de jogada e querer botar funcionário no meio. Se põe isso, então, na Justiça do Trabalho, ainda é capaz de vir dando moral coletivo. Olha, vai ficar um bom tempo aí somando as contas que tem para pagar. É uma loucura isso, né? Isso é fraude, né? E é uma fraude mal pensada. Bom, mas tem umas outras situações, né? Nos Estados Unidos, aqui eu não sei se permitem. Não sei se passaria sobre o crivo ético-moral. Nunca vi nenhum debate assim, em cima disso aqui. Mas lá, uma empresa ela pode fazer um seguro de vida para o empregado, colocando ela como beneficiária. Vê que interessante isso. Eles põem lá o pessoal para trabalhar que nem uns burro de carga. Lá não tem esse controle assim, de jornada de trabalho. Cobram do sujeito até o cara morrer do coração, ou infartar, ou ter um AVC. E aí, quando ele morria, ocupando ali uma posição diferente, quem ganhava o seguro era a seguradora e não a família do sujeito. E aí, isso, do ponto de vista jurídico, lá pode fazer, mas acende um debate moral total, né? Como assim tu faz um seguro de vida que te beneficia porque tu perdeu um empregado e a família dele não ganha nada? Tá certo, tu perdeu o empregado, tu tem um certo prejuízo momentâneo ali, mas no mínimo dividir essa verba com os familiares dele. Então era uma coisa aí que acende essa discussão aí fora, né, um pouco fora do plano jurídico, né? E que é o caso que tu traz aí, isso é imoral, né, essa postura deles ali, e já te dá uma ficha de saúde pré-preenchida, onde tu tem que botar que tu não tem determinadas doenças que te são perguntadas, te induzindo a fraudar. Tem um filme, professor, que é muito interessante, recomendo a galera assistir, que é do Michael Moore, Capitalismo, uma História de Amor, que fala exatamente sobre isso que tu está falando, sobre essa... É um documentário, na verdade, né? Capitalismo, uma História de Amor. Fala exatamente sobre essa contextualização que tu trouxe das relações de seguradoras com as grandes empresas, corporações norte-americanas. Então, a própria seguradora sabe disso também, né? Dizer que, não, eu fui contratada, vou pagar para quem está de beneficiário ali. Mas o Assim, quando a gente fala tem... seguradoras, quando a gente fala seguradoras, obviamente a gente está falando em bancos, né? Nos grandes bancos, HSBC, enfim, o Banco Holandês, toda essa galera que financia a morte dos colaboradores, do trabalhador para a empresa. São empresas importantes, né, de um ponto de vista econômico mundial, mas às vezes tem algumas condutas, né, de algumas que tu pensa assim, o mais santo matou a mãe. Né? Tamanha ruindade que eles conseguem produzir que, pelo amor de Deus, né? Parece que joga no lixo tudo que é bom que fazem. E aí esse tipo de debate tem que entrar à tona, né? Por isso essa tua sugestão de filme aí pode até botar no chat aqui para o pessoal. Assistam aí, talvez esteja aberto no YouTube de repente, né? Vale a pena ainda esses documentários aí sobre essas questões, e aí envolve justamente contrato de seguro, né? E seguro nos Estados Unidos ele é bem onde, né, ele é mais evoluído, né, onde é mais praticado. Beleza, tá ali a dica do colega Henrique ali. Aproveitem e assistam. Dúvidas, gente? Dúvidas por hoje? Alguém mais? Alguma colocação? Se não tem mais nada por hoje, a semana fica por aqui. Bom resto de semana e nos vemos na terça-feira. Bem? Um abraço a todos aí. Valeu, professor.
Boa noite. Valeu. Um abraço. Boa noite. Valeu.